seus olhos fechados e as mãos no coração, vamos falar com Deus agora. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, meu Deus, por esse dia e sempre, meu Pai, começar o dia na Tua presença faz toda a diferença para nós. Faz a diferença não é para o Senhor, mas é para nós, meu Deus, que precisamos do Senhor. Que precisamos, meu Pai, da Tua presença. Precisamos de direção com a Tua palavra, e não é qualquer direção. É a palavra do Senhor. É a palavra que tem vida. É a palavra que tem morte. Porque se escolhermos, meu Deus, a morte é o que teremos, como nós temos visto a cada dia. Pessoas com oportunidades, como ainda ontem falamos. Conhecedoras. Pessoas que têm acesso, que estão dentro da tua casa, onde a palavra é pregada e tem, meu Deus, jogado a vida fora, tem perdido oportunidades, tem deixado passar, não tem vivido o que o Senhor, meu Deus, tem falado, o que o Senhor tem prometido. O teu próprio povo, quantos que tinham promessas, que saíram do Egito, que foram libertados com a mão poderosa do Senhor, sustentados, meu Deus, de dia, com colunas de nuvem, sustentados e protegidos do frio à noite com colunas de fogo, comiam do maná, tinham a água que saía da rocha, tinham Moisés que os conduzia, e ainda assim, meu Deus, ainda assim, o coração se desviou do Senhor. Escolheram, meu Pai, tomaram decisões que o Senhor disse, essa decisão não é boa, essa escolha não é boa, não vai lhe conduzir para um bom lugar. E assim nós temos visto hoje em dia. Pessoas também tomando decisões que não são boas para elas. Decisões, meu Deus, contrárias à Tua palavra. O Senhor tem falado. O Senhor tem nos preparado para vivermos a bênção, para vivermos, meu Deus, segundo a Tua vontade. E a Tua vontade perfeita. Porque a Tua vontade permissiva, em que o Senhor vai nos ver tomando atitudes erradas e vai permitir, porque a Tua palavra diz que assim seria. Mas existe também a vontade perfeita do Senhor, que mesmo, meu Deus, em toda dificuldade, pela prática, pela obediência, o Senhor nos verá seguindo o rumo que nos deu, o rumo, meu Pai, da palavra que nos prometeu. E eu peço que assim seja na vida de cada um, que hoje mais este culto, mais este investimento do Senhor para nós, que seja, meu Deus, uma oportunidade de crescimento, de libertação, de uma mente, meu Deus, ser renovada, de não continuar mais no mesmo lugar, no ponto morto, onde tantos, meu Deus, se encontravam, pensando errado, falando errado, reagindo errado, e não dando ao Senhor condições para que o Senhor possa e venha fazer. Perdoa os nossos pecados, Senhor, os erros que nós cometemos, cada falha, cada imprudência, cada inconsequência, o que nós temos feito que o Senhor reprove. Eu te peço agora, se algo que nós não estamos percebendo, se passamos por cima, meu Deus, de mandamentos e nos acostumamos, e isso ficou cauterizado na nossa mente, Senhor, nos livra deste mal. Porque uma das piores coisas que pode acontecer com uma pessoa é a mente dela se cauterizar para aquilo que é o pecado. E eu oro para que, se há entre nós, meu Deus, alguém que se acostumou com as coisas espirituais e não manteve o temor, a reverência, não vê mais, meu Deus, como deve vê-las, não trata mais como deve tratá-las, que não aconteça conosco o que aconteceu com Saul, que apenas usava do poder, que apenas estava ali desfrutando de todas as regalias de um rei, mas não tinha mais o efeito na sua vida da unção, de cuidar do povo, de cuidar dos seus, de representar Israel como uma nação cujo Deus era o rei. E ele é apenas um representante nessa terra. Senhor, não nos deixa cair nesse laço maligno, mas que se algo, meu Deus, que nós perdemos, se perdemos de vista
algo, meu Deus, relacionado ao temor, relacionado, meu Deus, às coisas espirituais. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor levante cada um que está caído. Que o Senhor fortaleça os que estão enfraquecidos. Que o Senhor chame aqueles, meu Pai, que passam por aqui hoje, aqueles que estarão na transmissão, meu Deus, e nem sabem por que entraram, ligaram, mas eu oro para que o Teu poder chegue a cada pessoa. O Senhor tem para nós nesse último mês, que vamos entrar daqui a alguns dias, meu Deus, coisas poderosas. Tem nos falado sobre elas. E eu oro para que ninguém seja roubado, para que ninguém seja defraudado, meu Deus, ou impedido de viver a Tua glória, de receber, meu Pai, cada dádiva do Senhor. Eu consagro a minha vida e a vida de cada pessoa aqui, agora, ao Senhor. Cada um, meu Deus, que faz parte desse culto. Eu consagro esse culto ao Senhor. E eu consagro esse dia para que o Senhor, meu Pai, fale conosco. Para que o Senhor, meu Pai, nos preencha. Nós não precisamos de nada lá fora. De mais uma notícia, de mais um entretenimento, de dinheiro, meu Pai, para nos abastecer. Nós temos necessidades que o Senhor disse: busquem, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então não é a comida, a bebida, a roupa, o acessório, meu Deus, o equipamento, o lugar. Nós precisamos do Senhor. Porque se tivermos o Senhor, tudo o que precisamos virá, se assentará e se estabelecerá na nossa vida. E quantos têm faltado estabilidade, não porque não têm coisas, não porque não tocam em coisas materiais, mas porque o primeiro, meu Deus, está faltando, que é o Senhor. E eu peço que primeiro se estabeleça o espiritual, a Tua presença, o Teu mover, a convicção que vem, meu Deus, pela palavra do Senhor. Que o Senhor venha ao nosso encontro, que o Senhor nos atenda e que o Senhor nos abençoe. Eu abençoo esse culto, eu abençoo a vida de cada pessoa que faz parte dele, eu abençoo esse dia, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pode sentar, por gentileza. Ontem nós falamos sobre aquela palavra de Moisés, que ele diz: eis que eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Escolham, pois, ou seja, o que eu vivo, o que eu tenho, a pessoa que eu me torno a cada dia, ela é o resultado das escolhas que eu fiz, das escolhas que eu faço, e das escolhas que eu não fiz, e das escolhas que eu não faço. Vai dizer, mas espera aí. Se é um resultado das escolhas que eu fiz, como pode ser das que eu não fiz? Sim. Porque como a bispa usa uma expressão que um lugar vazio continua sendo um lugar. Você pode ter um lugar lá que você deixou parado, que você deixou vazio, mas ele é um lugar. Se não tem nada lá dentro, foi porque você não quis usá-lo. Porque você não quis colocá-lo. É igual a mensagem que está ali, bem clara, na passagem, na parábola do filho pródigo. Quando o filho mais novo volta, depois de ter gastado tudo, e volta para a casa do pai para não ser mais um filho, mas sabia ele que já sendo servo seria melhor do que em qualquer outro lugar. O filho mais velho, quando vê a cena, e vendo o pai ali, apressado, para buscar e chegar e preparar tudo para receber bem o filho mais novo, fica triste, decepcionado e diz: mas eu tive esses anos todos aqui trabalhando e nenhum novilho aqui para eu comemorar com os meus amigos foi me dado. E agora volta esse rapaz que estava gastando tudo com ali as prostitutas e você recebe dessa maneira. Ele disse assim: tudo estava ao teu alcance.
Tudo estava ao seu alcance. Eu não te impedi de usar, de desfrutar, de viver, nada. Você que se privou. Quantas pessoas estão deixando, por vários motivos, de fazer decisões? A primeira delas, porque decisões boas, escolhas boas, são difíceis. É ou não é verdade? A gente falou ontem daquelas 2 famílias americanas que foram ali um foco de pesquisa por décadas do governo americano, e de que uma, ao final das contas, gerou um prejuízo de mais de R$1 milhão para o governo, dado tudo que as pessoas daquela família fizeram. Mas eu tenho até os dados específicos. Um se casou, um era ateu, com a mulher que também não acreditava. Então, o homem e a mulher não criam em Deus, incrédulos. 310 morreram em extrema pobreza, quer dizer, dependiam do Estado para alguma coisa. 150 tornaram-se criminosos. O tipo de pessoa que o Estado gasta mais dinheiro. Porque o Estado paga para a pessoa ficar viva. Numa prisão, usando o sistema, comendo, dormindo debaixo de um teto. 7 assassinos. Gente que tirava a vida de pessoas inocentes. 100 ficaram conhecidos como beberrões. E mais da metade das mulheres se prostituía. Era uma fábrica de destruição em massa. Uns matavam, outras destruíam casamentos, outros estavam ali como parasitas do governo, gente que não produzia, gente que não dava resultado. Já o outro, que foi um homem de Deus, cristão consagrado, se casou com uma mulher piedosa, 295 universitários. 13 foram reitores de universidades, 65 professores de universidades, 3 senadores da República, 3 governadores estaduais, 30 juízes, 100 advogados, 56 médicos, 75 oficiais, alta patente na carreira militar, 100 foram missionários, 80 desempenharam funções públicas, 3 foram prefeitos de grandes cidades, 1 foi secretário do Tesouro e 1 foi vice-presidente dos Estados Unidos. Quando a gente pensa, quando a gente ouve isso, a gente vai... Se você já ouviu aquela história de que as nossas células, elas têm memória, você vai entender por que isso acontece. Você já deve ter ouvido aquela história de que uma pessoa transplantada, que ela pega principalmente um órgão tão importante como o coração de uma pessoa, automaticamente ela passa por mudanças. Ela passa a ter uma percepção, ver coisas diferentes, inclinações diferentes acontecem nela. Aí você vai dizer assim, porque aquele coração ficou uma vida dentro de outro corpo. Uma pessoa que ouviu coisas, que viu coisas, que viveu coisas, que passou por coisas, que realizou coisas. Sim. Só que nós também somos células vivas que estamos recebendo memórias. É ou não é verdade? O meu coração está recebendo memórias, como meus olhos estão recebendo memórias, meus ouvidos estão recebendo memórias, minha pele está recebendo memórias. E que memórias? O que eu tenho escolhido receber?
O que eu tenho feito para a minha vida andar? Eu tenho sido o filho mais velho? Que eu estou no melhor lugar? Eu estou no melhor lugar. Você está no melhor lugar. Você pode ser como essa família aqui o nome do rapaz aqui, Jonathan Edwards. Eu vou ser um piedoso. Eu vou ser uma pessoa que eu vou viver para Deus. Quero me encontrar. Quero, se eu ainda não sou uma pessoa que me relaciono, ou eu vou ficar sozinho com Deus, ou eu vou me relacionar bem. Começa aí já. Sabe, aquele desespero, eu tenho que casar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que encontrar alguém. É para somar. Ótimo. É para subtrair? Então, a gente não precisa de subtração. A gente faz doação. Está entendendo? Pessoas para subtraírem da sua vida, deixe longe. Pessoas para subtraírem, você não precisa de alguém para te subtrair. Subtrair a atenção que você pode dar a Deus. Subtrair dinheiro de você, vai ser aquela pessoa que vai vir para a sua vida dispensiosa. Subtrair vida, tirar a vida de você, sabe? Ficar pesando sua vida. Ontem ainda ouvi uma expressão de alguém, né? A gente, há pouco tempo atrás ainda teve essa palavra. E a gente precisa se atentar. Que tem gente que às vezes vem para a vida da gente, e aí eu não estou falando só de vida emocional, de vida sentimental, mas estou falando na vida. Recentemente nós tivemos ainda, num dos encerramentos de jejum, essa palavra. Que tem gente que chega perto de você, e às vezes isso acontece na igreja, com aquela falsa, eu vou ficar perto de você, porque eu gosto de você, porque eu quero que você seja para mim um mentor, um conselheiro, que você me ajude, mas a pessoa só tira. A pessoa ela tira, extrai de você. Ela não te acrescenta nada. E não é o sentido de ajudar. Tem gente que você tem mesmo que ajudar, que você tem que fazer, mas a gente precisa fazer igual Jesus. Você dá. Você fala. Você orienta. Se a pessoa é adulta e ela tem condições de pensar, de chegar àquele entendimento e fazer, dê a ela a oportunidade dela fazer. Se ela não fizer, ela está dizendo para você, ela não quer mudança. Ela quer companhia. E a nossa companhia deve ser valiosa. Está entendendo? Jesus disse que quem não ajunta com ele, então tem gente que não é companhia. Por quê? Você investiu, você falou, você aconselhou, você orientou, você orou, você estendeu a mão e a pessoa sempre está na mesma. Ela diz que quer, mas o que você manda ela fazer, ela não faz. Ela diz que quer ajuda, você dá ajuda, ela não pega. Ela não quer ajuda, ela quer que você faça por ela. Ela quer pesar a sua vida. Então, afasta. Mas como a pessoa vai ficar? Nós não temos controle disso. Eu não tenho controle do que as pessoas vão pensar do que eu faço. Eu tenho controle de fazer o que é certo. Então, eu preciso ter do meu lado pessoas que vão trazer para mim, eu volto na memória celular. Algo que a ciência comprova nesses transplantes, quando você coloca um órgão, mas nós somos órgãos também. A Bíblia não diz que nós somos parte do corpo de... Então, mas espera aí, se eu sou parte do corpo de Cristo, que parte que eu sou? Eu estou tendo memória do corpo de Cristo? Eu sou o olho do corpo de Cristo? Eu sou a unha do corpo de Cristo? Eu sou o coração do corpo de Cristo? Eu sou o que? O pé do corpo de Cristo? O joelho do corpo de Cristo? A cabeça não, porque a cabeça é Cristo. Mas eu tenho atitudes de Cristo?
A minha memória celular é de quem está ouvindo a palavra, está repetindo a palavra. Ou eu ouço a palavra com os meus ouvidos, mas a minha memória celular do corpo, da parte do corpo que eu sou ainda, é a memória do meu pai, é a memória da minha mãe, é a memória daquele lugar que eu trabalhei por muitos anos, onde tinha gente ímpia, que roubava, que enganava, que adulterava. A minha memória celular é de quem? É de Cristo. Eu sou puro. Você pode dizer que você vem sendo purificado a cada dia? Sua boca é pura. Que coisa mais feia quando nós vemos um cristão com uma boca suja. É ou não é verdade? Você vê qualquer frase, a pessoa é ela quando é ela. Você vê que as palavras são... É difícil você ficar ali à vontade com ela, porque sempre tem uma frase de duplo sentido. É uma palavra torpe. É uma palavra suja. Às vezes você fica até meio inquieto, dependendo de quem vai estar ali, o que pode sair. Essa memória celular é de Cristo? Hã? Você está entendendo o que é a memória celular? Tem gente que está na igreja, mas não faz parte do corpo de Cristo. Aí a vida não está caminhando, não está seguindo. É igual a família do Max. Por que só se formou bandido, prostituta, assassinos, gente indolente, preguiçosa? Porque era o meio em que estava. Os filhos vendo os pais falar o tipo de linguajar que era falado. As filhas olhando para a mãe, vendo aquela mulher indolente, sem compromisso com a casa, sem compromisso com a família, sem temor de Deus, sem referência. Uma pessoa que ela não teme a Deus, ela não tem referência. Porque cada hora nós vemos as pessoas mudando. Uma hora isso aqui é certo, outra hora o que é certo é aquilo ali. A palavra de Deus não muda. Você não vai ver a Bíblia mudando. Você não vai ver a Bíblia dizendo que algo é bom e depois a mesma Bíblia dizendo que algo não é bom. Por isso a nossa referência tem que ser a Bíblia, a palavra de Deus. Não, mas o fulano agora apareceu com uma pregação. Não, é a Bíblia. Toda pregação que não se basear na Bíblia, descarta da sua vida. Nós estamos num tempo que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, já está esfriando. As pessoas estão se rendendo às facilidades. E o que nós temos visto hoje já é o resultado de partes, de órgãos do corpo de Cristo, que não é o verdadeiro Cristo. Quando a gente ouve, às vezes, do anticristo, tem gente que só está tirando o anti do nome, mas está se passando por Cristo. Porque é aquilo que a bispa vive dizendo. Por que muita coisa está como está? Porque a igreja enfraqueceu. A igreja abriu mão de algumas coisas que ela não pode abrir mão. E não é a igreja só no altar o que é pregado, mas a igreja na condição de cada pessoa. Cada parte desse corpo que é a igreja, opa, não, isso aqui não é o que eu ouvi, não aceito. Eu não aceito aqui em casa, eu não aceito na escola, eu não aceito no meu trabalho, eu não me rendo. Não, mas a gente precisa conviver. Conviver é uma coisa. Aceitar, se vender, se submeter é outra. A Bíblia diz, se possível, estejam em paz com todos. Mas às vezes não é possível. Tem momentos que você deve se posicionar. Aqui em Provérbios 26, 2 está escrito, como o pardal que voa em fuga,
e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo justo não pega. Não, mas olha como está o mundo sempre foi assim. Não, mas do jeito que as coisas estão, como o pardal voa em fuga. A maldição bate na vida de um justo, que tem motivos justos, que tem obras justas, que a memória dele, a memória desse órgão que ele está sendo formada, baseado na cabeça que é Cristo, a maldição até chega na vida dele. Porque a gente não tem controle das pessoas não falarem de nós. Temos. Você não tem controle de alguém olhar para você e falar, nossa, como essa pessoa está bem, nunca fica mal, nunca tem isso. Olha, essa pessoa está assim, eu queria ser como ela. Uma hora ela ainda vai ficar doente. Você não tem esse controle. Mas se você não está dando causa à maldição, a maldição chega, aquela palavra, aquela inveja, às vezes até uma feitiçaria, mas ela não tem poder sobre a sua vida. Você é atacado por uma doença, mas você não fica doente. Você entra na onda que o país está vivendo, você entra na onda que aquela área de atuação profissional que você tem está passando, mas você não entra, você não vive a crise. Ainda que todos falam, não, está ruim para todo mundo, ninguém está vendendo. Não, agora esse ano está assim, está amarrado, está assim. Você está na palavra. Você está na bênção, você está pagando um preço em Deus. A memória celular espiritual que você está gerando para a tua vida tem qual fonte? Jesus. Você vai passar como todo mundo, mas você não vai ficar naquela crise. Porque a maldição sem causa é igual ao pardal. Alguém segura, prende o pardal? A Bíblia está dizendo, é importante você ler esses dois pontos. Como o pardal que voa em fuga. Quer dizer, o natural é a maldição não pegar sem causa. Pardal não é um passarinho, para quem não conhece, de gaiola. Você colocar ele numa gaiola, você vai matar ele. É igual a maldição não foi feita para o crente. A maldição não foi feita para o justo. A maldição é como se ela precisasse de uma cola. Então alguém joga a maldição, se não tiver a cola do outro lado, qual que é a cola? É a incredulidade, o pecado, é a quebra da lei. Eu sei de uma lei e eu não a cumpro. Eu sei o que Deus quer de mim hoje. O que Deus quer de mim agora? Que eu esteja aqui. O que Deus quer de mim agora? Que eu busque. O que Deus quer de mim agora? Firmeza. Deus quer firmeza nesse final de ano. Você está entendendo? Você pode ter sido mole, preguiçoso, você pode ter sido indolente. Deus está dando uma chance de ouro para as pessoas. Seja firme. Quem ouviu isso? Levanta a mão. Levanta a mão com firmeza, gente. Seja firme. Se você carregava essa cola e pegou maldição da miséria desse ano que está sobre boa parte dos brasileiros, se você pegou esse desânimo, que foi uma notícia pior do que a outra, se você pegou de alguma maneira, foi assistir alguma coisa, foi ver, foi se escandalizar, foi ver gente caída, foi dar ouvidos a pessoas que, nunca tiveram, nunca foram uma referência. Então, agarra agora, pega a tua força assim, e segura com o poder que você tem. E para de gerar a cola para a maldição pegar na sua vida. Se alimenta da palavra. Alimenta a sua mente da palavra. Se você perdeu a rotina, levanta cedo. Agradeça a Deus. Assiste o programa. Faz sua lista de gratidão. Vai já ocupar. Você pode estar no culto. Venha. Não pode? Então assista. Não vai
assistir o jornal, não vai falar com gente, não vai ver mensagem no WhatsApp, não vai entrar na rede social para ver o que estão postando. Memória celular. Qual tipo de memória celular você quer? A de qualquer corpo? A dos ímpios? A dos infelizes? A dos impiedosos? Ou a memória celular de Cristo? Eu quero ser um órgão do corpo de Cristo. Eu sou um órgão do corpo de Cristo. Que eu seja a parte branca da unha do corpo de Cristo. Eu prefiro, sabe essa partinha branca, que eu não sei o nome, que a gente corta da unha? Eu prefiro ser essa parte branca do corpo de Cristo do que o coração do corpo do ímpio, do mundo. A parte branca, para ter ali, resultados, para a maldição ser lançada, essa maldição que tem no mundo, a maldição da promiscuidade, a maldição da libertinagem, e não pegar. Você olhar para a tua casa e ver uma casa pura. Você olhar para os teus filhos e ver teus filhos puros. Você olhar para a tua vida e ver futuro. Um dos maiores problemas que as pessoas passam hoje é que, independente da idade delas, elas estão desanimadas. Por quê? Porque elas não têm esperança de um futuro melhor. Quando você vê, fala com as pessoas, o que você percebe é isso. Por quê? No que elas vão colocar esperança? No governo? Na paz mundial? Na situação financeira? Na natureza? De cada lado vem uma bordoada, mas da palavra de Deus não. Da palavra de Deus vem futuro, vem bênção, vem garantia. Nós só temos garantias da palavra de Deus. Se você está dividido, não. Mas tal coisa, não. A palavra de Deus. Coloca força. Se você ficar parado, não fizer nada, não se mover, não se deslocar com força, daqui a pouco você passa. Se você agarra a chance, você passa a partir de agora, eu vou dar condições a Deus. Eu vou ser uma parte, uma célula que seja. Eu vou ser o conjunto de células do corpo de Cristo. Eu vou me encher da palavra. Eu vou ler a Bíblia como eu não lia. Eu vou falar e declarar a palavra de Deus. Eu não vou mais ficar repetindo frases que eu ouvi em casa por muitos anos e se tornou um clichê na minha vida e que só trouxe peso, trouxe doença para a minha vida, doença para o meu corpo, que amarrou. Hoje eu tenho uma família presa, uma família limitada, uma família amarrada. Meus filhos hoje são limitados, não têm expectativa de nada. E não é aquela expectativa que vai gerar ansiedade, problema, não, é uma expectativa em Deus. É ter a expectativa pela próxima revelação, pelo próximo entendimento espiritual do que Deus tem, do que Deus está falando. É como a palavra de domingo ainda, é fome de Deus. É ter prazer nas coisas espirituais. E o Senhor está tocando, mexendo, movendo para resgatar isso em nós. Quantas pessoas que perderam prazer pelas coisas espirituais? Que a gente não vê como aquela profetisa Ana, que estava lá à espera do cumprimento da palavra de Deus. Quantos anos ela tinha? 25 anos ela tinha? Quem lembra? Profetisa Ana no templo lá à espera do menino Jesus. 25 anos? Pouquinho? Mulher era mais de octogenária. E veja que na palavra diz que aquela mulher tinha prazer. Eu estou aqui, essa é a minha vida. Tem gente que está há não sei quantos meses, cansativo.
Ai, tem um dia de chuva. Não, a mulher estava lá, ela vivia para isso. Meu prazer é estar aqui, é estar intercedendo quando tem uma intercessão, é estar cuidando do templo, é estar preparando aqui as coisas, os utensílios, é estar esperando a palavra se cumprir na presença do Messias. Nós precisamos estar focados, voltados para isso, para as coisas espirituais. Você tem que ter prazer em colocar a tua melhor roupa para vir para a igreja. Ter essa graça, essa dádiva de ter a condição de levantar cedo para vir para a igreja. De poder ter aquele momento com os teus filhos que você vai falar para eles da história, a verdadeira história da humanidade. Deus criou, Deus fez. Depois o mundo se tornou isso, Deus a partir de um homem. Depois Deus chamou um homem para que a partir dele, os filhos dele, recebessem preceitos, direções, e olha o poder de Deus, tudo que ele prometeu, ele cumpriu, então se mantenha na presença dele. Deus mandou depois, não tinha um justo, mandou o seu próprio filho. E quantos têm essa oportunidade, essa condição? Não é qual o brinquedo, não é qual a roupa, não é qual o destino que você pode levar o seu filho que deve te realizar. Se você vai levar para a Europa, para a Ásia, para a Disney, para a praia, mas onde você pode levá-lo a conhecer a verdade? Isso ninguém vai tirar dele. Ninguém vai tirar dela, ninguém vai tirar da sua família. As boas sementes que você plantar. A palavra de Deus que você enraizar. E aí é onde tem acontecido falhas na igreja. Quantos de nós que talvez já está na segunda geração e não se tornou uma célula com uma boa memória de Cristo? Quantos que foram formados, inclusive na igreja, à base de vitória, e vitória tem a ver com materialidade, é dinheiro, é uma prosperidade financeira apenas. Não há temor, não há uma atitude sacrificial. Eu falei isso aqui o mês passado ainda, tem gente que só vem à igreja quando tem evento. Entenda-se evento, tem comida, tem bebida. Sabe o que a Bíblia diz? Não eu. Você pode me taxar de alguma coisa, não, porque você é isso, porque você é aquilo. O reino de Deus não é comida nem bebida. E não tem jeito, você pode divergir de mim, mas o tipo de pessoa que vem à igreja só quando alguma coisa está sendo entregue, é aquela pessoa que tem uma fé customizada, ainda que a igreja não seja uma customizadora de fé, como é o nosso caso. Tem gente que só vai à igreja quando está iniciando o propósito. Tem gente que só vai em igreja que entrega alguma coisa material. Se entregar pulseira, miçanga, sei lá o que mais, faz tempo que eu não escuto essas coisas, mas pulseira, enfim, a sandália, o anel, né, e essas coisas aí. A espadinha, a vassoura. Uma vassoura você tem que pagar, que é um pouquinho mais caro, né? E não é entregue, é comprado. Você tem que, ou então não vai ter um evento, vai ter comida e bebida. Que vida é essa? Vamos pegar na memória celular. Tem gente que tem memória celular do quê? Eu fui na igreja no dia tal, que teve o sopão, eu fui no dia que teve lá a festa das crianças, eu fui na igreja no dia que teve o evento, não sei o quê. Cadê o sacrifício? Cadê a atitude espiritual? Cadê a piedade? A fé? Não, eu estou resistindo. Eu estou aprendendo a fazer declarações. Eu passei ali, pelo tempo. Eu vim num jejum, eu fiquei ali, eu ouvi a palavra, o primeiro culto, eu peguei aquela alegria que foi declarado, depois eu aprendi sobre fome de Deus, depois eu estava ali, eu entendi o propósito da vida abundante, da mentalidade abundante.
como domingo nós tivemos. Foram 3 cultos para quem estava aqui. A pessoa que começa a semana aqui, ela está recebendo uma dose cavalar, eu diria nem cavalar, uma dose jurássica de memória celular espiritual. É ou não é verdade? Quem estava aqui domingo de manhã? Você aprendeu no começo que essas histórias de não, porque crente também tem depressão, porque crente também fica mal, porque crente também tem que tomar ansiolítico, antidepressivo, não. Alegrai-vos. Quando? Alegrai-vos sempre no Senhor. Tem alguma coisinha na tua vida aí, no teu organismo, nos teus dias que não está. Alegrai-vos sempre. Isso é um mandamento. Isso é uma ordenança. Não é uma frase, não é uma opção, é uma frase imperativa. Alegrem-se no Senhor. Para não ter dúvida, outra vez os digo, alegrem-se. Não toma posse do espírito que está no mundo, eu estou falando memória celular, nós precisamos treinar isso. Às vezes você está vivendo uma coisa, um momento, começa a pensar naquilo, opa, em Deus, o meu cabeça, a cabeça do meu corpo diz o quê? Alegre-se, então eu me alegro. Até a tua postura já muda. Você está essa semana, choveu, alagou, está acabando a energia não sei em que lugar, o preço, as coisas para o Natal estão caras. Opa, alegrem-se! Alegre-se. Você já tem aquele, é mais efeito do que um remédio bom, você já está ali, opa! Não tem porquê eu me entregar a minha cabeça, a cabeça das minhas células espirituais me diz, alegre-se. Depois, você vai lá e aprende, coloca força para viver cada palavra, cada lei espiritual. É assim que você não dá a causa à maldição que lançam, a maldição que está sobre esse país. A gente falou isso aqui o mês passado. Primeira semana do ano, o país sendo consagrado a entidades. Cada hora cria-se um dia novo, um feriado novo, tal. Mas isso tem poder sobre a minha vida? Não, por quê? Porque eu não estou submisso a isso, eu estou submisso à palavra. Palavras, declarações, encantamentos, os rumores, os sentimentos das pessoas. Mas bate e volta, por quê? Porque igual o pardal bate em fuga, a andorinha sai voando, maldição sem motivo justo, sem causa, não pega. Então, na minha vida, na tua vida, que está em Deus, cuja nossa memória celular é do nosso cabeça, que é Cristo, não pega. Por quê? Porque o preço está sendo pago. O preço na palavra, o preço nas declarações, o preço nos jejuns, o preço na força que a gente está colocando em Deus. E isso faz toda a diferença. Aqui, em Isaías 58:12, você vai tomar posse dessa palavra para esse fim de ano. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. O que está falando aqui? A sua cidade tem que ser restaurada. Restaurador de muros, restaurador de ruas e restaurador de moradias. E esse é um cumprimento dessa palavra que o Senhor tem para nós nesse final de ano. Você pode até, veja como Deus é longânimo, você pode até ter perdido, seja emocionalmente, sabe, talvez seu coração estava azedo, ofendido, triste, preguiçosa, porque tem gente que a palavra do ano foi preguiça.
E talvez você perdeu aí, foi perdendo, perdeu rua, perdeu muro, perdeu moradia. Esse é o momento de você assumir a condição de um restaurador de cidade. É o que está escrito aqui, ó, seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. E aí aqui no 62:10, passem pelas portas, preparem o caminho para o povo. Ó a palavra, repita comigo, construam. Não, nessa fé não, vamos na fé mesmo. Fala, construam a estrada, removam as pedras, ergam uma bandeira para as nações. Na sua casa tem que ter a bandeira hasteada. Na sua vida tem que ter a bandeira hasteada, não é a bandeira do Brasil. É a bandeira de um justo. É aquela bandeira que a maldição vai passar pela tua casa, vai ser igual na época da morte dos primogênitos. Aqui não. Crise, miséria, desânimo, desesperança, tristeza, amarração, doença mental, doença emocional, doença geracional, doença física. Aqui não. Aqui tem um restaurador de cidades, de muros, de ruas, de moradias. Assuma essa condição espiritual de um restaurador de cidade. A tua cidade tem que ser restaurada pela sua fé. Ora como você não orou. Se levanta no espírito para fazer aquilo que Deus tem te chamado, para que a promessa de Deus se cumpra na sua vida, em nome de Jesus. Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados e as mãos no seu coração. Jesus é o cabeça que tem que gerar as memórias celulares da sua vida. Se uma pessoa pega o coração de outra e ela acaba pegando sentimentos, emoções, padrões, inclinações, quanto mais nós que estamos envolvidos pela coisa mais poderosa do mundo, que é a palavra de Deus. Deixa a palavra de Deus te envolver. Tira da sua vida, sai debaixo do jugo que você entrou, que não é o da palavra. Você está num jugo de um sentimento de alguém, sai desse jugo. Você está aí debaixo de alguma coisa, sei lá, entrou, acompanha. Está correndo atrás de alguma coisa, correndo atrás de dinheiro, correndo atrás de uma pessoa, correndo atrás de uma moda, correndo atrás de um movimento que existe, cada hora tem um movimento novo. É vaidade, é beleza, é imoralidade, é o artista do momento, é o esporte que está em alta, é a política. Ah não, o que vai acontecer politicamente com fulano? O que vai acontecer politicamente de tal maneira? Seja o restaurador de cidade, não é o restaurador só de uma coisa ou de outra, não. Muros, ruas, moradias. É tudo. Você pode ter, e eu declaro que você vai ter a memória celular de Jesus. Não precisa ter um coração de outra pessoa, você tem a cabeça que é Cristo. Para que você se levante, para que não seja mais um coitado, um fracassado, para que não seja mais uma pessoa previsível para o diabo, que sabe onde atacar, sabe quem usar, sabe em que lugar te pegar ali desprevenido, sabe onde te pegar sem vigilância nenhuma, sabe quem enviar no seu caminho, que você se associa fácil. Não, mas você tem que estar dizendo agora aí para Deus, Senhor, eu não sou mais essa pessoa.
eu me coloco nessa condição. Eu não vou mais viver e dizer das coisas que todo mundo está vivendo, passando. Eu não vou mais ser a pessoa que está aí, vivendo a vida que todo mundo está vivendo. Porque a maldição na minha vida não pega mais, eu creio. A maldição não cola em mim. Porque eu não dou liga com os mesmos comentários do mundo, com as mesmas atitudes, com as mesmas reações. Não, Senhor, eu pago o preço. Eu me levanto agora como um restaurador de cidade, um restaurador de muros, ruas, moradias, de não ver mais uma área da minha vida que não tenha cobertura espiritual e folgar com isso. Não, eu vou lutar, eu vou colocar força, eu me empenho agora, eu me lanço no Senhor. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, obrigado, meu Pai, eu creio, eu confirmo aqui agora essa palavra, eu tomo posse dela, Senhor, agora, eu tomo posse do poder que ela tem sobre cada um de nós, e é esse o tipo de memória que nós precisamos. A verdade do Senhor, meu Deus, sendo lançada, sendo recebida e sendo praticada. A verdade do Senhor, meu Deus, se cumprindo na nossa vida. Eu creio na promessa que o Senhor tem para nós nesse final de ano. Aquilo que o Senhor está fazendo para que venhamos, meu Deus, viver, porque estamos aqui. Estamos, meu Deus, ouvindo a Tua palavra. Estamos dando ouvidos a ela. Estamos dando condições ao Senhor para que ela se cumpra. Que na vida de cada um, Senhor, a realidade seja de um restaurador de cidades. Um restaurador de cidades. Não uma pessoa, meu Pai, contentada, aceitando, se nivelando, meu Deus, junto com os ímpios, reclamando, murmurando como os ímpios, deixando as coisas acontecerem e não ter uma resposta espiritual, como os ímpios. Não, Senhor, eu oro agora e abençoo o Teu povo, eu declaro essa bênção, que o entendimento dessa palavra levante essa pessoa no espírito, para que ela faça, meu Pai, aquilo que o Senhor espera dela, para que ela dê respostas espirituais, para que ela tenha reações espirituais, para que ela se levante, meu Deus, no espírito, para que ela não continue repetindo aquilo que os ímpios estão repetindo, que ela não tenha esperança como os ímpios têm, meu Pai, de homens, de governo, do dinheiro, meu Pai, de coisas, mas que a fé dela esteja em confiar no Senhor e praticar a Tua lei, que ela se coloque e obedeça a Tua lei, que ela viva a Tua lei, que ela receba a Tua promessa, e que ela declare, meu Pai, as Tuas palavras, que ela viva segundo a Tua vontade, que ela não viva por emoções, sentimentos, prazeres, por dores, mas que ela viva o propósito de o restaurador de cidades que o Senhor chama ela para ser, de forma espiritual. Abençoa cada um aqui, meu Deus. Dá visão a cada um. E eu oro para que já, agora, neste momento, cada um, meu Deus, aqui de nós, já estejamos recebendo memórias, como as células do corpo do Senhor que nós somos, para gerarmos poder, para termos a força, para construirmos, para restaurarmos, para reconstruirmos, para levantarmos, para sustentarmos e para fazermos, meu Deus, aquilo que o Senhor nos chama. Eu creio, eu assumo, eu tomo posse e eu declaro sobre cada pessoa, meu Deus, essa unção, meu Pai, para neste final de ano, ser o restaurador de cidades que o Senhor nos chama para sermos. Essa força que essa pessoa não teve, mas que por ela estar ouvindo a palavra do Senhor, por ela estar crendo e declarando, eu sou esse restaurador de cidades, que assim seja na vida dela,
que assim se torne a vida dela, que ela se torne essa pessoa forte, poderosa, corajosa, visionária, que ela se torne, meu Pai, um esteio, uma coluna, em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Eu declaro a tua bênção sobre cada um que recebe essa oração. Cada um, meu Deus, que tomou a decisão, que fez a escolha. Eu escolho a vida. Eu escolho a bênção. Eu escolho ser um restaurador de cidades. Eu escolho obedecer à palavra do meu Deus. Que essa unção esteja sobre a vida dessa pessoa. E que o chamado que o Senhor tem para ela de um restaurador se cumpra. Que ela veja a tua glória. E que por meio das palavras dela, que por meio das obras dela, que por meio do caminho por onde ela vai passar, seja vista a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.